Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o gênero pessoal que nós já estávamos estudando, que é o artigo de opinião. E o objetivo principal da nossa aula de hoje, então, é planejar um artigo de opinião que vocês irão posteriormente produzir e entregar lá na plataforma Redação Paraná. Começando, então, eu trouxe aqui uma tirinha para a gente comentar um pouquinho o assunto do artigo de opinião que vocês irão produzir, tá? Ele riu de mim só porque eu uso óculos. De mim, por causa das minhas orelhas. E de mim, porque não sei jogar bola. Espero que um dia ele supere isso. Então, os personagens ali estão falando de alguma coisa que está acontecendo ali no grupinho de amigos dele. O que é que está acontecendo? Quem é que sabe me dizer? Isso mesmo, o bullying, né? Então, tem alguém que fica apontando os defeitos, aquilo que ele considera o defeito no outro, tá? Só que nós temos aqui nessa tira um final surpreendente, né? Então, a personagem diz, espero que um dia ele supere isso. Ele quem? Isso, o agressor. Por quê? Espero que um dia ele supere isso. Porque eles veem que quem é que tem um grande problema ali? O problema não são os óculos, não são as orelhas, não é não saber jogar bola. O problema, sim, é você querer apontar, ofender, humilhar, né? Então, eles veem aí que o agressor é aquele que tem um grande problema. E para você? O que você pensa sobre o bullying? O que é o bullying para você? Cada um tem uma opinião diferente, né? Isso, cada um tem uma resposta diferente. Então, agora, vocês irão compartilhar comigo, com a turma toda, a opinião de vocês, acessando o link que eu vou enviar para vocês agora, lá no nosso grupo. Então, vocês irão acessar o link do Mentimeter e vão responder para a minha perguntinha. É só uma brincadeira ou é agressão? Então, vocês têm 5 minutinhos para fazer essa atividade. Vamos lá? Bom, então, como alguns de vocês disseram, comentaram comigo, né? O bullying, para quem faz, muitas vezes é só uma brincadeira. Mas para quem sofre, é com certeza uma agressão. Né? E uma agressão muito grave. Tá? Para ampliar, então, um pouquinho as nossas ideias, para a gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos ler, então, um texto que está lá também na plataforma Redação Paraná, né? Sobre o bullying na escola. Ok? Bullying na escola. O bullying é um ato sistemático de importunação, ameaça e uso de violência física ou emocional sobre um indivíduo por uma ou mais pessoas. O termo bullying tem sua raiz no verbo da língua inglesa bully, que expressa a ação de machucar ou ofender alguém mais fraco ou de fazê-lo tomar uma atitude que este não deseja. Embora o ato de importunação e intimidação seja costumeiro nas interações entre grupos de pessoas, o termo bullying ganhou projeção, sobretudo, a partir dos constantes atentados em colégios nos Estados Unidos. Não é que antes não existisse o bullying, sempre existiu, né? Mas essa palavra, esse termo, ganhou projeção, ganhou notoriedade a partir de alguns fatos que aconteceram principalmente nos Estados Unidos, em que a pessoa que havia sido vítima de bullying durante toda a sua vida escolar, né, resolve se armar e entra na escola e faz ali diversas vítimas. Tá? E depois, mais tarde, descobre-se então que essa pessoa havia sido vítima de bullying e ela, numa atitude de vingança, cometeu esse ato. Tá? Então, houveram vários atentados desse tipo, principalmente nos Estados Unidos e em outros países do mundo também, infelizmente. Né? Então, a partir disso que as autoridades começam então a se preocupar com essa questão, com o relacionamento entre crianças e adolescentes, principalmente na escola. Né? Dessa forma, tornou-se uma preocupação central pensar as práticas pedagógicas e principalmente as relações sociais que descortinam uma relação entre escola, família e sociedade. Uma das características do bullying é o seu caráter repetitivo, ou seja, trata-se de uma prática de abuso que acontece com regularidade e em um determinado contexto. Portanto, o bullying, mais do que uma ação isolada motivada por uma briga pontual, é uma prática que se baseia na intimidação constante e permanente, ou seja, não é uma briguinha em que um ofende o outro hoje e amanhã passou. Não. O bullying é aquele tipo de agressão que ocorre
repetidamente, diversas vezes, quase que diariamente, né? E quais são as consequências de tudo isso para quem é vítima do bullying, né? Então, é a cotidianização desses assédios que mina paulatinamente a autoestima e transforma a vida das vítimas do bullying em um pesadelo de perseguição e depreciação, ao passo que as ofensas vão sendo interiorizadas pelas vítimas, refletindo negativamente na capacidade de formação de uma autoimagem não distorcida. Então, a vítima de bullying, sim, se sente perseguida, né? Isso vai destruindo, vai acabando com a autoestima dela, tá? E vai interferindo nos relacionamentos, na forma como ela se relaciona com as outras pessoas, na forma como ela vê o mundo, na imagem que ela tem dela mesma, né? Podendo causar aí diversos problemas, inclusive depressão. E não são raros os casos em que isso acontece, tá? Então, agora nós vamos nos organizar em grupos de 4 pessoas e vocês vão conversar um pouquinho, debater um pouquinho o assunto. Vamos estudar mais atentamente esse texto para que a gente forme, assim, claramente a nossa opinião, ok? Muito bem, agora que vocês já conversaram um pouquinho, então vamos falar um pouco sobre opinar. O que é opinar? Como é que nós devemos dar a nossa opinião? Como defender essa opinião? Porque não basta apenas colocar a sua opinião, nós precisamos defender a opinião. E a opinião tem muito a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pensamos de forma particular. Então, a opinião, muitas vezes, envolve julgamento, juízo de valor, nossas crenças, aquilo que nós somos, que nós pensamos e que nós acreditamos. Por isso que a opinião é uma coisa muito particular de cada um, né? E a opinião de todos sempre deve ser respeitada. Eu posso até dizer, não concordo com a sua opinião, porém, eu respeito. Tá? Nós, a todos os momentos da nossa vida, estamos manifestando a nossa opinião, principalmente nas redes sociais, né? Quando a gente dá um joinha num post de um colega, né? Ou reage com uma carinha feliz, uma carinha triste, uma carinha chorando, nós estamos manifestando a nossa opinião, tá? Principalmente nas redes sociais, mas também em conversas informais no nosso dia a dia. Nós damos a nossa opinião em diversos assuntos, muitas vezes sem perceber. Uma conversa com um colega, com o pai, com a mãe, com os professores, nós estamos a todo momento manifestando a nossa opinião de forma oral ou escrita, tá? Mas nós sabemos que existe um gênero textual específico para isso e nós vamos retomar um pouquinho agora que gênero textual é esse? O artigo de opinião. Vamos rever então um pouquinho das características desse gênero textual. O artigo de opinião é um gênero textual argumentativo, cujo objetivo é persuadir o leitor sobre uma determinada ideia e influenciá-lo a mudar suas opiniões. Para tanto, o autor se utiliza de argumentos para sustentar, refutar ou negociar diferentes sentidos sobre a questão controversa apresentada. E onde circula esse gênero textual? É comum a gente encontrar artigos de opiniões em revistas, jornais, como também na internet, com temas geralmente polêmicos e de grande relevância social, que exigem a tomada de posição por parte do emissor do texto. Quem é o emissor? É o autor, aquele que escreve, causando também uma manifestação no leitor, ou seja, fazendo com que o leitor também tome uma posição diante do fato que é apresentado ali. E para isso, o autor utiliza então a argumentação. Argumentar é a defesa da tese, construída com base em exemplos, que podem ser fatos, e análises, que são conclusões que nós tiramos a partir da observação dos fatos, sempre com o objetivo de convencer o leitor daquilo que nós pensamos. Certo? Então, agora nós vamos à nossa prática. Sobre o tema bullying na escola, qual é a sua opinião? Agora, organizados em duplas, vocês irão criar uma tese e 2 argumentos. Lembrando, a tese é a sua opinião. E os argumentos podem ser fatos, podem ser citações, né, exemplos, que vocês vão utilizar para defender esses argumentos. E vocês podem organizar essa tese, esses argumentos, em um mapa conceitual. Tá? Eu trouxe um modelinho aqui, vocês podem seguir esse modelo ou fazer outro, da preferência de vocês.
Então, nós vamos colocar assim, o tema do artigo de opinião, que é bullying na escola. Então, a partir desse tema, vocês irão colocar a sua tese, a sua ideia, né? E 2 argumentos para defender a sua tese. Por último, eu quero que vocês acrescentem também uma proposta de intervenção, que seria a proposta de solução para esse problema. Então, nós temos um problema, o que você pensa sobre esse problema, tá? 2 argumentos que você irá usar para defender a sua tese, a sua ideia, né? E, por último, qual seria a solução para resolver esse problema? Fazendo isso, vocês já terão ali o esqueleto do seu texto. O que é um esqueleto? É aquilo que faz com que nós fiquemos em pé. O texto também possui um esqueleto, que são as suas ideias principais, que faz com que ele tenha coerência. Então, agora, vocês em duplas irão montar o esqueletinho do artigo de opinião de vocês, que vocês irão me entregar. Na próxima aula, vocês irão redigir e me entregar lá na plataforma Redação Paraná. Ok? Alguma dúvida? Vamos fazer, então.